Se você parasse de comer açúcar hoje, o que aconteceria com a sua barriga em apenas 7 dias? Será que ela realmente desincha? Será que a gordura começa a diminuir? Ou será que isso é apenas mais um mito da internet? A verdade é que o açúcar tem um impacto muito mais profundo no seu corpo do que a maioria das pessoas imagina. E quando você corta ele por apenas uma semana, mudanças reais começam a acontecer, visíveis e internas. Hoje você vai entender exatamente o que acontece no seu corpo dia após dia quando você decide ficar 7 dias sem açúcar. Mas antes de continuar, uma pergunta importante. Você consome açúcar todos os dias e nem percebe? Não estou falando apenas do açúcar do café. Estou falando do açúcar escondido no pão, no molho, no refrigerante, no suco de caixinha, no biscoito integral, no iogurte fit. Agora vamos ao que realmente importa. Dia 1 menos o choque inicial. Nas primeiras 24 horas sem açúcar, seu corpo entra em um pequeno estado de alerta. Isso porque ele está acostumado a receber glicose rápida como fonte principal de energia. Você pode sentir dor de cabeça, irritação, vontade intensa de doce e até cansaço. Isso não é fraqueza, é adaptação. Seu corpo está começando a usar suas reservas. Dia 2 menos a abstinência. Muita gente desiste aqui. A vontade de doce aumenta. O cérebro pede recompensa. Isso acontece porque o açúcar ativa áreas de prazer no cérebro semelhantes a outras substâncias altamente estimulantes. Quando você corta, o cérebro sente a falta. Mas algo importante já começa a acontecer. Seus níveis de insulina começam a se estabilizar. E isso muda o jogo. Dia 3 menos retenção de líquido. Aqui começa algo visível. Quando você consome muito açúcar, o corpo tende a reter mais líquido. Ao reduzir drasticamente o consumo, essa retenção começa a diminuir. Muita gente percebe que a barriga já está menos inchada no 3º ou 4º dia. Não é mágica, é fisiologia. Menos picos de insulina significam menos armazenamento e menos inflamação. Dia 4, menos energia mais estável. Você começa a perceber que aquela montanha-russa de energia ao longo do dia diminui. Sem açúcar refinado, o corpo passa a usar melhor a gordura como fonte de energia. Não é que você esteja queimando quilos de gordura em 4 dias. Mas o processo começa a ser favorecido. E quando a insulina não está constantemente alta, o corpo tem mais facilidade para acessar a gordura armazenada. Dia 5 menos inchaço abdominal. Aqui a diferença visual pode ser ainda mais perceptível. Açúcar em excesso alimenta processos inflamatórios e pode aumentar o desconforto intestinal, gases e distensão abdominal. Ao retirar, o intestino tende a funcionar melhor, especialmente se você substituiu doces por alimentos naturais, fibras e água. A barriga começa a parecer mais desinchada. Dia 6 menos compulsão. Isso surpreende muita gente. Quando você quebra o ciclo de picos e quedas de glicose, a fome emocional diminui. Você começa a sentir fome de verdade, não apenas vontade de comer. Existe uma grande diferença entre fome fisiológica e desejo por açúcar. Dia 7 menos o resultado. Depois de 7 dias, o que normalmente acontece? A barriga pode estar menos inchada, a sensação de leveza aumenta, a energia fica mais estável. O desejo por doce diminui. Mas aqui vai a parte mais importante. Você provavelmente não perdeu grandes quantidades de gordura em apenas uma semana. O que mudou foi o ambiente metabólico do seu corpo, menos insulina, menos inflamação, menos retenção, mais estabilidade. E isso cria o cenário ideal para emagrecimento real a médio prazo. Agora uma coisa precisa ser dita com clareza. Parar totalmente com açúcar por 7 dias não é uma solução mágica. O problema não é apenas o açúcar isolado, é o excesso constante, diário, escondido. Se após 7 dias você volta ao padrão antigo, os efeitos também voltam. Então, qual é a melhor estratégia? Reduzir drasticamente açúcar refinado, evitar bebidas açucaradas a ler rótulos, priorizar alimentos naturais. Não é sobre terrorismo alimentar, é sobre consciência. Outro ponto importante: pessoas diferentes reagem de formas diferentes. Quem já tem resistência à insulina, sobrepeso significativo ou síndrome metabólica pode sentir mudanças ainda mais perceptíveis ao cortar açúcar, mas sempre é recomendável orientação profissional se houver condições de saúde específicas. Agora imagine isso. Se apenas 7 dias já causam mudanças visíveis na barriga, o que 30 dias fariam? E se você combinasse isso com sono adequado, ingestão de proteína suficiente e treino de força, a transformação deixa de ser estética e passa a ser metabólica. A verdade é que o açúcar não é o único vilão, mas o consumo exagerado é um dos principais fatores por trás do inchaço abdominal moderno. Se você quer testar, faça o desafio: 7 dias sem açúcar adicionado, sem refrigerante, sem doces, sem sucos industrializados. Observe seu corpo, observe sua barriga.
Observe sua energia e então decida com base na sua própria experiência. Porque às vezes, o que parece difícil no começo se torna libertador depois. Se esse conteúdo fez sentido para você, continue buscando conhecimento. Informação aplicada gera transformação. E a mudança começa sempre com uma decisão simples.